Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Samuel, sou da segunda IPB de Marília, tenho 16 anos. E vamos então para mais um devocional aqui do nosso Bíblia Sem Filtro. Se você está fazendo, continue. Glória a Deus pela sua vida, que você está firme aí, perseverando, fazendo os devocionais. E se você é a primeira vez que está fazendo, continue aqui com a gente, Faça o de amanhã, o próximo e assim por diante, Porque é muito edificante, é uma bênção. Amém? Bom, hoje o nosso devocional tem como tema Cristo. E o texto base é lá em Romanos, de 5, 14 a 19. Então, Romanos 5, 14 a 19, certo? Bom, nesse texto, Paulo ele vai falar um pouquinho com a gente sobre um tema curioso, mas muito interessante, que revela muito a vontade de Deus para as nossas vidas, o plano de salvação de Deus, desde o princípio até os tempos de hoje. E isso é maravilhoso, é incrível, quando a gente pensa dessa maneira. Bom, a comparação que ele faz é sobre Adão e sobre Cristo Jesus, sendo dois homens representantes da humanidade, que representam a gente, só que dois homens ao mesmo tempo distintos um do outro, cada um com um papel, vamos colocar dessa maneira. Enquanto Adão ele representa a transgressão, Cristo ele vai representar a salvação, É muito interessante pensar dessa maneira. Bom, então Paulo, ele foi muito cuidadoso ao representar, ao mostrar a diferença e semelhanças entre eles. Ele foi assim minucioso no falar, do jeito que ele abordou essa questão. Bom, então ele vai dizer pra gente que enquanto Adão ele foi desobediente, Cristo foi obediente. Enquanto Adão ele buscava não, mas ele foi desonesto. Enquanto ele foi desonesto, Cristo foi honesto, foi humilde, Então há essas diferenças gritantes assim. Enquanto Adão trouxe a morte, Cristo trouxe a vida. Então ambos foram distintos um do outro, mas ambos também foram representantes das nossas vidas. Ambos representam as nossas vidas, porque nós nascemos pecadores, filhos de Adão, Filhos desse fruto, desse pecado. Entretanto, nós fomos redimidos, por Cristo Jesus, e não somos mais escravos do pecado, mas agora nós somos filhos de Deus, Porque Cristo, representando nós naquela cruz, nos salvou, nos trouxe a vida. Bom, e a própria Bíblia fala que Adão ele foi um representante, ele mostrou a vinda de Cristo. Lá no versículo 14, ele era um tipo que haveria de vir, Então o que significa? Que Adão ele representava a vinda de outro alguém, sendo esse outro alguém o próprio Jesus. Então, em outra versão, a gente até lê aqui, mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. E aí fala, Adão era a figura daquele que havia de vir. Então, Adão ele já mostrava esse plano de Deus desde o princípio, que ele representava aquele que viria para nos salvar. Amém? Bom, continuando aqui, existe uma diferença gritante entre os dois, A gente não, ao mesmo tempo que eles se complementam, existe essa diferença, Sendo o Adão a morte e Cristo a vida. Bom, amém, Então, esse novo recomeço que nos dado, essa nova vida, essa nova criatura, esse novo povo, essa nova comunidade, foi nos dada por meio da morte de Cristo, Porque ele nos trouxe a vida. E aí fica o questionamento, fica a pergunta para vocês. Você faz parte dessa nova vida, dessa nova aliança, Desse homem que estava destinado a vir, que morreu por nós como um pecador naquela cruz, e hoje nos deu a vida? Você já faz parte? Se sim, amém. Que Cristo continue te abençoando, continue te fortalecendo nessa caminhada com Cristo. Mas se não, peça a Deus por misericórdia, por graça, por entendimento e sabedoria,
para que Ele possa te conceder fé, para que você entenda esse plano de Deus e possa verdadeiramente, pela graça, ser salvo. Amém? É isso, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Se você então conhece o aplicativo, fica com a gente, fica aqui firme, né, fazendo os devocionais. Se você ainda não conhece, comece a participar, comece a fazer aqui, acender o foguinho, né? Que Deus abençoe grandemente. Um dia abençoado, uma devocional abençoada. Amém? Tchau, tchau.